Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, é com muito prazer que eu quero trazer hoje aqui mais uma mensagem para o canal Cheios do Espírito Santo. O objetivo deste canal é mostrar para todos aqueles que aqui se achegam a maneira mais prática e simples de você receber o Espírito Santo. Infelizmente, o reino do Pai ele está fechado para a humanidade até os dias de hoje. E eu acredito que uma mensagem dessa tem o poder de abrir os cadeados que foram colocados nas mentes das pessoas para que recebam o Espírito Santo. E eu não estou aqui inventando nada. Eu vou trazer passagens para provar tudo isso para você. Em Mateus 23, olha só, vai anotando para você memorizar isso, porque por enquanto é memorizar, daqui a pouco vira natural. Em Mateus 23, o Salvador falou que aqueles líderes da época, eles fechavam o reino do Pai ao povo. Eles fechavam o reino do Pai. Como é que você fecha o reino do Pai? O reino do Pai não é espiritual, conforme o Salvador falou? Por isso que eu falei nas outras mensagens, é importante você assistir as mensagens anteriores, que são as palavras do Salvador, como disse lá Pedro em João 6, que são palavras de vida eterna. Por quê? Porque são as palavras dele que nos chamam para nascer de novo. Ou você viu algum profeta antes dele chamando as pessoas para nascer de novo? Você viu alguém antes dele falando para as pessoas buscarem o Pai em espírito? Me admira terem deixado isso nas Escrituras, porque eu acredito que tiraram muitas falas dele, desse livro, para que as pessoas não nasçam de novo. Porque, embora ele falava para o povo de Israel, como fala em Mateus 15, que o pão foi preparado para os filhos, então ele falava de forma fisicamente, ele sempre se utilizou de figura de linguagem, porque o povo precisava ver para crer, mas eu acredito que mesmo assim, ele falava também muitas coisas já, mostrando o reino espiritual, mas tiraram, mantiveram todas as liturgias, mantiveram todos os rituais que ele praticou, porque ele estando na carne, já falei nas mensagens anteriores e também no canal Nova Aliança, se você não conhece o meu canal Nova Aliança, se inscreve aqui no link que eu deixo nos comentários para que você conheça, porque lá eu falo sobre a velha e nova aliança e ajuda muito você compreender as mensagens que eu trago aqui nesse canal. Mas como o foco aqui é que as pessoas recebam do Espírito Santo, eu quero trazer a compreensão, o que você precisa entender para receber o Espírito Santo, porque como eu disse, o reino do Pai, desde aquela época estava fechado e não começou a ser fechado ali. O reino do Pai está fechado desde que ele foi roubado. Gente, é muito sério uma mensagem dessa. Eu gravei no canal Nova Aliança falando lá sobre a questão da Torre de Babel. Eu falo lá dos Sumérios, o primeiro povo, né, onde foi implantado um reino na terra para se comandar o povo. E desde lá, o povo, a humanidade, já não buscava mais o Pai em espírito. Por quê? Porque tudo foi trazido para a carne. Tudo foi trazido, inclusive as divindades, tudo que é em espírito, eles criaram imagens para se buscar, né? As leis do Criador foram aplicadas para que o povo pudesse obedecer através de imposição, porque se você ouvir esse áudio que eu falo sobre os sumérios lá, você vai ver que esse sistema de leis que nós temos hoje, de legislação, de aplicar multas, né, obrigações para as pessoas, isso foi criado lá atrás, lá na Babilônia, lá na Torre de Babel, que é daí que vem o nome Babilônia. Então, o homem, desde lá, ele vem sendo dominado como um animal, né? Um animal sem domínio, um animal que precisa de grades, precisa de líderes, precisam de guias para serem dominados, e claro que tudo é isso porque o homem perdeu o contato espiritual com o Criador desde lá do Éden. Desde o Éden, o homem perdeu o contato espiritual. Então, ele se tornando carnal, é claro que ele vai precisar de ter leis externas para dominá-lo. Então, quando chega o Salvador ali, em Mateus 23, ele fala que o reino do Pai estava fechado porque aqueles homens fechavam, vocês percebam que ele chama aqueles homens de serpente, de raça de víboras, no mesmo capítulo 23. Então, quando a gente percebe que lá, quando Moisés fala lá do paraíso, que o homem estava com Deus quando ele estava no paraíso, com Yahweh, né? Você percebe que ele estando no paraíso, ele comia dos frutos do Espírito, ele se alimentava diretamente do Pai e ele com isso não tinham contato com os desejos carnais. Mas de acordo com a história, eles acabaram tocando
cedendo, se alimentando lá do que chama de fruto, né? No livro Bíblia, eu já comentei em outros vídeos que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, e Moisés, ele não tinha a mente espiritual aberta. A mente espiritual aberta veio a acontecer através do Salvador. Então, antes disso, tudo que eles viam, eles ilustravam através das coisas. Então, jardim, a serpente, o fruto, tudo ele ilustrava porque era a forma como o pai mostrava para ele. Ele não estava lá quando aconteceu. Mas a gente percebe que o homem perdendo o contato com o Criador, que é espírito, e o que é o seu espírito? O seu espírito produz em nós o quê? O amor, a bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Se o homem perdeu o contato com o Criador, não tem mais isso. Ele não tem esses frutos mais para buscar. E aí é onde ele se torna carnal. Se tornando carnal, ele vai ter que o quê? Ser dominado por leis. Então é aí que o reino do Pai é tomado, lá atrás, né? Homens pegam, então, e começam a dominar sobre os outros. E isso vem se estendendo até o dia de hoje, porque a gente vê que até o dia de hoje o governo está aí. Se você faz algo errado, eles vêm com a lei, aplicam a lei, eles te prendem, eles têm autoridade para te prender, para fazer você pagar multa. Se você não pagar, eles bloqueiam suas contas. E cada dia mais eles estão melhorando o sistema, agora com a tecnologia, para dominar mais e mais e mais o ser humano. Só que o Salvador, quando ele vem para abrir a mente das pessoas, que se elas buscassem ao Pai em Espírito, elas voltariam a comer diretamente da fonte, como era no início. Elas voltariam a ter acesso agora ao pão da vida. Elas voltariam agora a se alimentar dos frutos do Espírito, que é fruto do próprio Pai, que Ele é o Espírito, né? E aí a gente se alimentando dele, a gente consegue cumprir Romanos 8. Onde fala que não há lei para aqueles que estão em Cristo. Quando fala estão em Cristo ali, a Bíblia é um livro que tem que tomar cuidado para se ler, tem que tirar os fermentos, porque estar em Cristo, quando fala lá, não é você dizer eu creio, como eu já falei em áudios anteriores. Para receber o Espírito Santo, não adianta você dizer eu creio, eu tenho fé. Muitas pessoas são ensinadas por esses que fecham o reino, que fecham o reino até hoje, né? Porque se eles não falam como você faz para receber o Espírito Santo e as pessoas de fato receberem, então eles estão fechando o reino. Estão fechando o reino. Eles dizem que você tem que ficar orando para receber o Espírito Santo. Eles dizem que você tem que ficar falando glória, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Até trava a boca, tem hora que você pensa que está falando uma língua estranha, mas na verdade tudo isso é engano. Você não encontra nas Escrituras nenhum personagem que fica falando essas palavras para receber o Espírito Santo. Você não encontra nenhum personagem na Bíblia que quando recebeu o Espírito Santo, eles ficaram falando uma língua que ninguém entendesse. Muito pelo contrário, quando lá em Atos as pessoas que estavam ali receberam do Espírito Santo, lá diz que outras pessoas que estavam de outros lugares, outros países, que estavam lá, porque era uma festa da Páscoa, eles estavam lá, era uma festa que vinham gente de todos os lados, e eles começaram a ouvir, era uma festa muito conhecida na época, Páscoa, Pentecoste, o povo sempre vinha. Então, você vê que eles começam ali a falar, e as pessoas começam a ouvir em seu próprio idioma. Então, essas línguas que falam lá, eram línguas compreensíveis. As pessoas que estavam ouvindo entendiam em seus próprios idiomas. Não fala de uma língua que ninguém entende. Paulo, depois, lá no livro de Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 14, ele chega a chamar a atenção das pessoas, porque elas recebiam o Espírito Santo, o Pai dava o dom para elas falarem línguas que as outras pessoas iriam entender, caso eles fossem levar a mensagem para outros povos, mas eles começavam a falar outras línguas no meio de pessoas que entendiam o que eles falavam. Por isso que Paulo fala, é melhor eu falar 10 palavras que vocês entendam do que 1000 palavras que vocês não entendam. Por quê? O propósito da mensagem é ela ser levada e as pessoas compreenderem, né? Então, olha que interessante. Para receber o Espírito Santo, você precisa, como fala lá, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Não há lei para aqueles que estão em Cristo. Está em Cristo, aceitar a Yahushua, que é o nome verdadeiro, é você compreender a mensagem. Estar nele é compreender a mensagem. Aí você pode dizer que você creu, você compreendeu. Mas não é só compreender e saber, como por exemplo teve um rapaz que falou para mim assim em um comentário, naquele vídeo que eu falei sobre Mateus 25, que quando a pessoa tem fome, né, lá fala que se você deu alimento para o faminto, se você cobriu
o necessitado, se você auxiliou o pobre, você então fez ao Pai. E eu falei que esse alimento é esse aqui, ó, que eu estou multiplicando, que está enriquecendo as pessoas espiritualmente, que a roupa lá que cobre aquele que está com frio, se refere a quando você leva a mensagem verdadeira, você está levando as vestes nupciais para as pessoas. Não fala de roupa física, de comida física, porque isso é perecível, né? Isso acaba hoje, comeu hoje, amanhã tem fome de novo. Mas o próprio Salvador ensinou a gente a buscar a comida que não perece. É essa. Mas aí o rapaz veio e falou, não, mas o próprio Salvador multiplicou os pães para alimentar os famintos. Ou seja, olha só, ele enxerga ali o Salvador multiplicando os pães para as pessoas fisicamente. Ele não consegue renovar o entendimento que ele, sendo a palavra, aquele pão que está sendo multiplicado, é a palavra dele. Por isso que ele dá para os discípulos fazerem, porque ele veio para capacitar aquele que crê. Porque ele ali, embora estava em carne, mas ele estava pleno do Espírito Santo do Pai, como está em João 3. Então, quando ele dá ali o pão para os discípulos, os próprios discípulos dando é porque eles receberam, como em Atos 2, o Espírito Santo do Criador para agora levar a palavra, o pão para os famintos. Mas ele enxerga letra. E é isso. Crer, estar em Cristo para não ter a lei, não a lei para quem está em Cristo, é porque a lei que domina as pessoas, que ingessa as pessoas para fazer o que tem que ser feito, para que haja um equilíbrio na terra, porque se você tirar as leis por um dia, você vai ver que as pessoas se matam, são como animais ferozes. Agora, tem pessoas que se você tirar a lei, ela continua sendo justa, ela continua sendo boa. Esse é o filho que o Pai procura, é o filho nascido dele, legítimo, porque não precisa das leis dos homens, não vive nesse reino. O reino dele é do alto. Quando você está ligado no Pai em espírito, você não participa desse reino da terra. E aí, o próprio Salvador disse, está alguém aqui que é maior do que o sábio, está alguém aqui que é maior. Por que maior? Porque quando você está ligado, conectado ao templo celeste, que é o verdadeiro templo, conforme a Escritura fala, que o templo na terra era uma réplica que o Pai pediu para Moisés fazer, o verdadeiro está no céu. Então, quando a gente se conecta lá em espírito, buscando a Ele em espírito, automaticamente nos alimentamos dele. E nos alimentando dele, não há lei que nos escravize. Por mais que a gente tenha que cumprir as leis dos homens, mas a gente vive um pouco mais leve, porque elas não nos aprisionam, porque a grande maioria a gente cumpre, a não ser as leis que são acima, que são excessos, né? Essas leis que são excessos a gente acaba sofrendo, por isso que a Escritura fala que é a questão do joio oprimindo o trigo, porque o trigo, ele faz o que é certo, mas o joio prejudica. O joio prejudica matando, roubando, né? Ele acaba roubando pessoas justas, honestas, que estão ligadas ao Pai, mas são roubadas também, porque vivem entre joio e trigo. Só que quando o trigo vem e ele é oprimido pelo joio, o Criador está vendo tudo isso. O joio, vem a polícia, vem o sistema que foi criado, o reino da terra para dominar o homem, ele vem e ele acaba também muitas das vezes respingando, né, no trigo. O trigo sofre, é aí que vem a questão do joio oprimindo o trigo, né? Mas haverá um dia que, de acordo com as Escrituras, o Pai vai separar todo o joio, todo o trigo, para que cada um viva em ambientes que escolheram, que eu acredito que, quando fala de céu e inferno, é justamente isso. Cada um vai viver no ambiente que escolheu. E aí é onde vai haver realmente muita alegria para uns e muito choro para outros. Mas é o que a pessoa escolheu. Hoje ela não percebe que suas escolhas são tão más, porque vivendo entre joio e trigo, ela ainda recebe muita coisa boa. Mas em um local onde só vai ter sentimentos igual dela, pessoas igual dela, não vai ter como fazer a maldade, que fazendo a maldade ela vai receber a maldade também. Então, é tremendo. Mas só para finalizar, eu não ia nem trazer essa mensagem, era outra que eu preparei, mas eu vou falar em outro vídeo. É interessante a gente entender que o reino do Pai está fechado. E lá para Pedro, ele fala: te darei as chaves do céu, lembra? Por quê? Para abrir, para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo do Pai, já para finalizar, por incrível que pareça, as pessoas não rodopiavam, não falavam línguas que ninguém entendia, como eu comentei já, mas todos que recebiam têm uma característica igual. Nenhum recebia e ficava no templo ouvindo alguém falar.
Perceba que o próprio Salvador, ao receber o Espírito Santo do Criador ali no Rio Jordão, ele já inicia o seu ministério trazendo a mensagem do Pai para libertar as pessoas. Se você analisar, os próprios discípulos, após andarem com o Salvador, ouvirem a mensagem dele, crerem, eles recebem em Atos 2 o Espírito Santo. Eles recebem. E aí eu pergunto, o que eles fazem? Eles vão para o templo para sentar e ouvir as pessoas falar? Ou eles se levantam como trombetas, que aí entra nas festas, as festas de Israel? Porque primeiro vem a saída do Egito, que é o que o Salvador fez. Depois vem o pão asmo, que é o pão sem fermento que ele trouxe. Aí depois vem o Pentecostes, que acontece em Atos 2. Aí vem a questão das primícias, que eles são os primeiros a receberem ali o Espírito Santo do Pai. E depois se tornam trombetas para levar a mensagem do Criador. E todo aquele que crê se torna tabernáculo do Deus vivo. Só que o interessante é que todos eles saem para levar a mensagem, para mostrar às pessoas a verdade, para libertar a humanidade. Você vê que lá em Atos 19, Paulo lá, quando ele encontra aquelas 12 pessoas, e ele fala, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu já trouxe uma mensagem no canal Nova Aliança falando sobre isso, e eles falam que não. Aí ele vai lá, ele traz a mensagem para que eles compreendam, eles creiam na mensagem e o Pai os batiza. O que acontece logo em seguida? Eles saem e vão para o templo e ficam por 3 meses persuadindo as pessoas e trazendo a verdade do Pai, porque a sua verdade tem poder para libertar as pessoas. Vejam em Atos 2, Pedro e João vão para o templo também libertar o povo, ao ponto de que foram presos por trazer a verdade. Veja Paulo, quando recebe o Espírito Santo, quando se encontra com o Espírito Santo do Criador, a caminho de Damasco, quando ele se encontra com a verdade, vem Ananias, o batiza, que é simbolizando que estava trazendo a mensagem do Salvador para que ele cresça. Quando ele compreende a mensagem do Salvador e ele crê, ele recebe do Espírito Santo e ele sai anunciando e se torna o que se tornou. Então é impossível que uma pessoa receba o Espírito Santo e fique no templo ouvindo esses líderes falar. Porque muitos dizem que tem, mas todos os dias estão lá no culto ouvindo. Não, quem recebe o Espírito Santo não fica ouvindo, não. Ela sai anunciando, porque ela não aguenta ver a prisão, porque ela passa a enxergar espiritualmente. Ela começa a ver a prisão que as pessoas estão. E aí ela começa a anunciar a verdade para que as pessoas se libertem dos enganos. Eu espero que essa mensagem fale ao seu entendimento. Então o reino do Pai está fechado desde lá da Torre de Babel, desde muito lá para trás. E através do Filho ele vem trazendo a liberdade para as pessoas. Vocês serão livres pela verdade, como ele fala, né? A verdade vos libertará se vocês conhecerem ela. Mas é esse que é o detalhe. Até hoje esses homens estão pedindo para as pessoas aceitarem a Jesus. Eles não trazem a mensagem dele. Quando eles vão pregar nos templos, eles misturam velha aliança com nova. Eles não ensinam as pessoas a enxergarem o que o Salvador fez espiritualmente, porque ele foi preparado para os filhos, como fala em Mateus 15, para a mulher cananeia. Ele falou para uma gentílica isso, provando que eu não estou mentindo. O pão foi preparado para os filhos. Você vê que é interessante entender isso, que se nós hoje queremos receber o Espírito Santo, nós temos que entender a mensagem espiritualmente, porque é pela fé que se busca hoje. Ele falou, vai ser em espírito, se não for em espírito não agradará ao Pai. Mas aí esses homens que estão fechando o reino até hoje, ensinam tudo fisicamente. O povo lê as escrituras e lê tudo fisicamente, como esse rapaz enxergando ali o Salvador, lá os discípulos dando um pão físico para o povo. E aí, o reino continua fechado e o Espírito Santo não desce. Não sei se você conseguiu compreender, ouça esse áudio de novo e eu tenho certeza que você vai começar a compreender. Eu vou trazer mais mensagens para te ajudar a renovar o seu entendimento nas falas do Salvador, nas práticas que ele teve, tudo. E você vai perceber que um minuto ou outro vai descer o Espírito Santo sobre você e não vai ser necessário que ninguém te ensine mais nada, como fala em Hebreus 8, porque você passará a ser parte da verdadeira casa de Israel, aquela que nasce pelo poder da palavra, não na coxa de Abraão, não da descendência de Abraão, porque o filho já veio, a cabeça que se levantou dentre os mortos, e aquele que crê passa a fazer parte do seu corpo. Que o Eterno abençoe a todos.